Eu sou Elisamara, eu escolhi marcar a minha presença no mundo por meio do meu trabalho. O sentido do trabalho para mim é gerar transformação social. Eu realmente acredito no desenvolvimento social e no desenvolvimento humano. Eu acredito na construção de uma sociedade com justiça social. Tem muita coisa nesse mundo que me motiva. O sorriso de vocês, quando vocês alcançam os seus objetivos e me mandam mensagem, ou a gente faz aqui um encontro nas aulas, o impacto dos projetos sociais que eu contribuo, direto ou indiretamente, por meio dos alunos, por meio das mentorias e os projetos que eu também estou envolvida diretamente. Então, o impacto dessas ações na vida da população, o dinheiro que eu faço com o meu trabalho, porque eu gosto de viver com conforto, eu gosto de morar bem, eu amo viajar, eu amo estar com os meus amigos, com a minha família, e tudo isso tem um custo, tudo isso tem valor. Os meus valores mais fortes são a ética e a liberdade, e o meu propósito de vida é multiplicar esses conhecimentos com o máximo de pessoas nos próximos anos, formar mais e mais gente e alcançar a minha liberdade financeira, que para mim já tem um teto. Então, com essa liberdade financeira, em menos de 10 anos, meu prazo aí é 10 anos, eu quero me dedicar somente a projetos que eu sonho em participar, independente de ter remuneração para isso ou não. Então, esse é um resuminho da Elisamara hoje. Como vocês viram, quem leu o meu e-book, não é Elisamara de 10 anos atrás, não é Elisamara de 20 anos atrás, isso é um processo. Então a gente olha lá na frente, tem uma visão de vida e a gente vai caminhando, e no meio do caminho, na jornada, as coisas vão acontecendo. Fazemos o que fazemos. Desde que o mundo é mundo e desde que nós nos entendemos como seres humanos, a gente faz um processo de transformação da natureza. Então a natureza, ela existe, ela está aí, nós temos a água, temos a terra, temos o ar, então os minérios, os animais. Então a natureza, ela é uma realidade imutável, ela está aí. E o ser humano, ele vai fazendo o quê? Transformando a natureza para um processo civilizatório. Então, os animais viram lá, né, o alimento, a gente planta, a gente colhe, nós tiramos o minério da terra, fazemos joias, usamos para várias outras coisas. Então, o ser humano, ele vai transformando, ele vai gerando processos para que a humanidade possa se desenvolver. Se a gente for olhar isso assim de uma forma bem direta, no livro do Cortella, né, porque fazemos o que fazemos, ele explica isso muito bem. Se nós não tivéssemos esse desenvolvimento social, se nós não tivéssemos esse desenvolvimento tecnológico, se nós não tivéssemos toda essa parte de desenvolvimento, o mundo hoje caberia 2 bilhões de pessoas e não 8 bilhões como a gente tem. Por que tem 8 bilhões? Porque tem produção aí, né, desenvolvimento, tem prédios, tem cidades, tem automóveis, e tudo isso foi o quê? Uma transformação de algo que é natural, de algo que já está na natureza, transformado em algo para fazer com que a nossa vida seja uma vida melhor, que a gente tenha mais qualidade de vida. Então, qual o sentido do trabalho, se a gente for olhar por este ângulo? O sentido do trabalho é gerar transformação para que as pessoas, para que nós, seres humanos, tenhamos uma melhor qualidade de vida. E aí já entro no que é motivação, né? Qual a nossa motivação para trabalhar? Porque no sentido mais geral, quando a gente olha para isso, beleza, eu quero viver melhor e eu quero que a sociedade como um todo alcance uma melhor qualidade de vida. Mas qual é a minha motivação? Está muito conectada com aquilo que eu tenho de inato, com os meus talentos, com o que eu gosto de desenvolver. O que a gente encontra no mercado do trabalho hoje? Muitas pessoas fazendo coisas que eles não gostariam de fazer, porque nós fomos educados para pensar que o trabalho, ele é algo penoso, o trabalho tem que te deixar exausto, o trabalho tem que te deixar, às vezes, doente. Nós somos educados numa lógica de que o trabalho ele precisa ser muito difícil. E aí, o que a gente tem de natural, e aí depois vocês podem comentando no chat aqui, se for fazendo sentido para vocês, o que a gente tem de natural, a gente dá de graça.
E o que a gente vai para poder produzir os recursos que a gente precisa para a gente viver, a gente vai penar. Então, a nossa educação é nessa lógica. Tudo que eu achava que era fácil demais, ensinar para mim é uma coisa fácil, para mim, Elisamara. Então, para mim fazer essa troca, pegar um texto de um livro, traduzir ele de uma forma numa linguagem mais simples e passar isso para as outras pessoas, é uma coisa que eu estudo há muito tempo, eu amo estudar, eu adoro ler, eu escrevo pra caramba, eu tenho 1000 cadernos aqui de coisas que eu vou escrevendo de cada leitura que eu faço. E eu traduzo isso para uma linguagem do mundo, da forma que eu interpreto, da forma que eu vejo. Então, para mim, quando eu sento com uma pessoa e explico um livro, explico um conceito e explico algo que eu estudei, é simples. Só que até alguns anos atrás, isso para mim tinha que ser dado gratuitamente, porque eu fazia de uma forma muito fácil, muito natural. O trabalho era aquele penoso, o trabalho era aquele que eu tinha que dirigir 1 hora para chegar, que eu tinha que bater o cartão, que tinha um chefe que me cobrava um monte de coisa, e quando alguma coisa dava errado, o cara gritava comigo. Então, o trabalho era uma outra coisa na minha cabeça. E o sentido do trabalho vira o quê quando ele é difícil, quando ele é penoso? Pagar boleto. E aí a gente trabalha para pagar boleto, e aí a gente quer se aposentar para pagar boleto, e aí a gente vai morrer pagando boleto e não entendeu qual foi a minha transformação, o que eu deixei nessa civilização, o que eu deixei no mundo no qual eu passei. Então, por isso que volta aqui as perguntas, né? E o que são valores? Cada um aqui, cada um que está fazendo parte aqui, todos nós, né, temos os nossos valores. Eu posso destacar os meus principais, por exemplo, tem um valor muito forte da liberdade. Eu gosto de ter a liberdade de olhar as coisas de vários ângulos, de pensar as coisas por vários ângulos. Eu não aceito a primeira coisa que me falam. Qualquer pessoa, ou TV, ou jornal, ou qualquer meio, o que chega para mim, eu sempre duvido, porque eu tenho a liberdade de pensar se aquilo é real ou não. Eu quero confirmar com outras fontes, eu sou livre para aceitar aquela informação ou não, da mesma forma que eu sou livre para tomar decisões na minha vida. Não quis mais ser CLT. Vocês leram meu e-book, teve um momento que eu falei, eu sou livre para não querer mais ser empregada. Claro que isso tem um desdobramento, isso tem um preço, não é eu sou livre para não ser mais CLT e vai chover trabalho na minha cabeça e agora eu vou ter um sucesso imediato. Claro que não, tem um caminho para a gente poder aplicar os nossos valores. Outro valor que para mim é muito forte é o da ética. Não é fácil você ter ética trabalhando especialmente com poder público e trabalhando com serviços públicos e com serviços sociais, quando a gente sabe que desde sempre esse é um dos canais maiores de corrupção, de desvios de finalidades. É um dos canais por onde o dinheiro vai embora. E toda hora você vai receber proposta indecente, toda hora você vai ver desvio de finalidade na tua frente. Então não é fácil você escolher todos os dias ser ético, porque os nossos valores não é assim, escolhi meu valor aqui hoje, escolhi que eu quero ser ética, e aí eu vou ser ética a minha vida inteira, isso já está definido. Não, é todos os dias. É naquele dia que você está numa situação dificílima, que você está com uma dívida, que você está com um problemão, e chega alguém e te faz uma proposta mega indecente, e você olha para você e fala, não, eu escolhi ser ético, eu não aceito. É escolher todos os dias, mesmo nas piores dificuldades. Então, valor é aquilo que a gente não abre mão, é aquilo que a gente não negocia, é aquilo que a gente já trouxe para nossa vida e que todos os dias a gente está desenvolvendo. E nesse sentido, né, o sentido do trabalho, de me sentir motivada para fazer transformação a partir dos meus valores, o que é propósito? Eu falo, a gente foi bombardeado com essa coisa de propósito, 500 livros, palestras e treinamentos e tal, e a pessoa fica achando, eu conheço pessoas que chegam para mim e falam, mas eu não sei o meu propósito, eu já fiz 2 graduações, eu já abri tantos negócios, eu já empreendi, eu não acho o meu lugar no mundo, eu não acho o meu propósito. Como se fosse uma coisa assim, olha, o dia em que eu achar, por exemplo, eu acabei de falar para vocês que eu tenho facilidade de ensinar, de desenvolver uma metodologia, uma didática, vim aqui compartilhar com vocês. Agora, isso eu posso estar ensinando um posicionamento profissional, como eu podia estar ensinando vocês fazerem um bolo.
é didática, é ensino, é aprendizagem, percebe? Então, o propósito é a gente pegar o nosso talento e decidir e escolher o que a gente quer fazer com ele. Se você é bom em acolhimento, por exemplo, se você é bom num trabalho social que acolhe, que faz um tratamento individual de excelência, você pode estar num acolhimento para criança e adolescente, você pode escolher desenvolver o seu propósito com um idoso, você pode escolher desenvolver o seu propósito com outra temática, porque é você que está decidindo e você está colocando os seus talentos, a sua essência naquilo. E propósito, ele é diferente de ambição, ele é diferente de ganância. O que é ambição? Ambição, as pessoas abrem mão de pessoas por coisas. Né? Quantas vezes a gente ouve essa história, não, mas eu trabalho tanto assim, mas é pelos meus filhos. Só que você vai lá trabalhar tanto assim pelos seus filhos, você vai construir a casa com piscina, no dia que você terminar, eles já estão grandes, já foram embora e perderam a oportunidade de estar com você, e você ficou lá focado, trocou tempo de qualidade com seus filhos para ter uma coisa que na sua cabeça ia ser bom para eles, porque faltou essa conexão. Então a ambição, a gente troca as coisas, troca as pessoas por coisas. Na ganância, a gente troca qualquer coisa por dinheiro, que é o que a gente vê aí na política, nos políticos. Não estou falando só de políticos eleitos, estou falando também das pessoas, dos gestores e de várias pessoas que escolhem isso também. Que falam, que repetem diariamente, o mundo é assim, eu ouço isso direto, todo mundo tira o seu, todo mundo tira um pedacinho, tá todo mundo ganhando, é ganha-ganha. Não, tá todo mundo perdendo, a nossa sociedade está perdendo, a população mais vulnerável está perdendo. Então tá todo mundo perdendo com a ganância. E a ganância tá aí no que a gente chama de capitalismo, no que a gente chama da exploração, no que a gente de tudo isso que a gente vê e que a gente quer superar. Então, quando você entra no lugar do propósito, não é que você não vai fazer dinheiro, ganhar dinheiro, pelo contrário, porque é natural que se eu estou usando um talento que é meu e que eu faço bem, é natural que várias pessoas queiram acessar esse talento, é natural que as pessoas valorizem isso, é natural que vai gerar valor, e se gera valor, eu vou reter valor. Então, é natural que eu vou crescer profissionalmente, como eu cresci até aqui, vou continuar crescendo, é natural que isso vai ter um desdobramento também de remuneração. Por quê? Porque eu estou fazendo uma coisa que vem da minha essência e com uma intenção declarada. A minha intenção é declarada. Eu quero formar e quero compartilhar com o máximo de pessoas possíveis os conhecimentos que eu tenho, porque cada um de vocês que são formados, cada um de vocês que passam pela multiplicação social, pelo PSP, pelo CSP, pelo Competências do Futuro, vocês estão multiplicando, porque os projetos que vocês atuam, eles atendem dezenas, centenas, milhares de pessoas. O tempo está correndo para todo mundo e é uma escolha nossa o que a gente vai fazer com esse tempo. Tempo, é o Senhor. Então, se você está hoje num lugar que você não quer estar, é a hora de dizer como é que eu vou fazer para sair daqui. Porque a questão da procrastinação, eu procrastino. Sim, porque tenta, né? Essa semana eu ouvi isso de um mentor, levei até um susto. Ele falou: tentar fazer não é o mesmo que fazer. Você tentar ler 10 páginas de um livro por dia é totalmente diferente de você ler 10 páginas de um livro por dia. Acordar mais cedo, não tô conseguindo, tô cansado, tomei um banho gelado, mas eu li as 10 páginas de hoje. Tentar é diferente. Tentar, você vai acordar e vai falar: nossa, ainda tô cansado, vou dormir mais um pouquinho. Amanhã eu leio 20 e compenso essas 10 de hoje. Nossa, não, hoje eu já acordei já atrasado, perdi a hora. Amanhã. Tentar é diferente de fazer. Mas o tempo, ele não volta. Então, enquanto a gente está tentando, o tempo está passando. Mudou o mundo, mudou o nosso trabalho, mudou a nossa forma de desenvolvimento cotidiano das coisas, né? Com essa virtualização e o digital já toma uma boa parte do nosso tempo. Olha, a gente aqui fazendo um treinamento, então nós estamos todas juntas, tem uma pessoa aqui de Teresina, tem uma pessoa em Minas Gerais, tem a Flávia estava lá no Sul, a Maristela está no Sul, olha a gente aqui reunidos em uma sala virtual. Então, esse conjunto de mudanças que a gente está atravessando, ele vai se conectar com as questões globais.
E aí, quando a gente fala de questões globais, vou falar o que vocês estão vendo, que todo mundo aqui já deve ter ouvido. Aquecimento global, escassez de matéria-prima, o combustível fóssil e a poluição, a crise da sustentabilidade, né? Então, tudo a gente fala no sustentável, que é a pauta central, sustentabilidade humana, sustentabilidade social. E aí, dentro de tudo isso, vem todas as questões das ODS e de todas as orientações. E aí, será que faz sentido eu sair daqui, me deslocar para ir até um organismo lá, a prefeitura, para poder pegar um edital que alguém pode me mandar por e-mail, e eu ter que pegar um ônibus ou pegar o carro e fazer esse deslocamento para ir tratar uma coisa que a gente trata aqui por um e-mail? Então, a gente começa a pensar o seguinte: menos é mais, né? O que eu posso economizar de tempo, de poluição, de papel? Faz sentido eu ter que imprimir tudo o tempo inteiro? Será que eu não posso usar mais o PDF, ter minhas pastas organizadas aqui por tema e ter isso de um acesso mais rápido? Então, quando chega essa questão da responsabilidade social, quando chega a questão ambiental, social e governança, que são temas que a gente precisa aprofundar um pouquinho mais, não é o nosso tema de hoje, isso traz para a gente uma forma sistêmica de olhar o mundo. Porque tem muitas formas de gerar sustentabilidade, tem muitas formas de eliminar o desperdício. A gente está trabalhando com um projeto aqui no Multiplicação Social, em parceria com o município, que é de logística reversa. O que isso significa? Que as empresas formaram um fundo de investimento em organizações de catadores, em organizações locais, para que as associações de catadores possam ter uma estrutura adequada para fazer a triagem de resíduos sólidos e vender para essas empresas. Então, elas têm uma obrigação de recomprar, elas têm a obrigação de reciclar as embalagens delas. Elas trabalham com vidro, com plástico. Para isso, elas precisam que esse material volte num padrão que elas possam usar dentro da empresa. E qual a saída que elas encontraram? Elas mesmas financiar os galpões, toda a estruturação, o treinamento, os equipamentos para que as organizações possam fazer a triagem nos municípios. E aí fizeram uma planta no Brasil com vários pontos centrais nos estados, e esse material voltar para essas empresas. E isso faz o quê? Chamada logística reversa. Ela tá pegando de volta o que ela colocou na natureza, que é poluente. Isso gera valor na cadeia toda. Então, ela vai gerar mais trabalho, mais geração de renda. Se gera mais renda, também gera mais consumo naquele município, gera mais tributação, gera mais orçamento público. É tudo em cadeia. É a política do ganha-ganha. Então, a lógica do olhar sistêmico da responsabilidade social é no ganha-ganha. E aí a gente tem um problemão. Eu ouvi isso ontem, eu ouço isso quase toda semana. A gente tem blackout de bons profissionais do mercado, blackout de profissionais capacitados, qualificados para lidar de forma sistêmica. Porque só vai lidar de forma sistêmica quem desenvolveu gestão emocional. Aquela gestão de hard skills somente, eu só sei a metodologia, então eu estou aqui nesse programa de logística reversa, com esse município que eu estou trabalhando. Tem uma questão lá de uma gestão, por exemplo, da associação, que já tem uma década e que as pessoas têm uma mentalidade que elas não querem, por exemplo, colocar outros catadores. São 30 e elas não querem que chegue mais. O que isso vai impactar na questão? Se a empresa está lá requalificando o galpão e vai ter um fluxo de material passando lá dentro, 30 pessoas não vai dar conta. Então, essa mentalidade deles de que eles têm mais de 10 anos entre os 30 e que eles construíram aquilo, que aquilo pertence a eles, não vai conseguir continuar. Ou eles vão passar por um processo de rever esses conceitos, acolher outros trabalhadores e conseguir multiplicar para todo mundo, ou não sei como que a gestão e o fundo, né, vai lidar com isso. Eles têm lá a metodologia deles para tratar. Mas por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque um profissional sem gestão emocional não vai conseguir lidar com aquela situação. Tá cheia de conflito ali. Até convencer aquelas pessoas a mudar essa mentalidade, até mostrar para eles que eles vão gerar mais valor, vai ter mais emprego, vai ter mais consumo, vai ter mais tributo, vai ter mais... Até mostrar para eles a cadeia toda, isso vai levar um tempo.
É preciso desenvolver, né, um nível alto de flexibilidade mental para conseguir fazer essa tratativa. E profissionais com essa qualidade de gestão emocional, de autodomínio, é o profissional que está em falta no mercado. Ontem eu tive uma reunião com um gerente, com um gestor que é gerente de banco. Ele falou, as pessoas não falam por que a gente está sobrecarregado hoje, lá dentro. Porque não tem, está sempre em seleção, não tem pessoas com o perfil que conseguem manter relacionamentos. Porque manter relacionamentos, dialogar com as pessoas, fazer escuta ativa, a gente aprende isso na faculdade, né? Fazer escuta ativa, entender o que o outro está falando do ponto de vista dele, e não entender isso como uma ofensa, porque não parte do seu olhar de mundo, das suas crenças, compreender que os significados são diferentes para os diferentes grupos de pessoas, é uma coisa que a gente desenvolve, quem trabalha com social na faculdade, só que tem um problema, a gente desenvolve isso com comunidades vulneráveis. Para a gente é super tranquilo fazer uma escuta ativa e ter flexibilidade mental com pessoas e com grupos que têm vulnerabilidades, mas se for um grupo de pessoas, por exemplo, de profissionais da área social, de uma outra gestão, de um outro projeto, a gente já não tem tolerância, a gente já não consegue fazer uma escuta ativa, a gente já chega no embate, a gente já não tem essa questão da gestão emocional. Então, das tendências que a gente vê nesse mundo de responsabilidade social, de menos é mais, de redução de consumo, de redução de poluição, né? A pegada do carbono, para quem gosta mais desses conceitos, a sustentabilidade, tudo isso depende do quê? Do desenvolvimento humano, volta para esse lugar que eu já falei para vocês, depende do desenvolvimento humano, depende de cada indivíduo, de cada sujeito entender o seu dever, entender o seu lugar na sociedade, tá? E aí, nesse aspecto, a questão do propósito, por que ela tem sido tão falada? Porque qualidade de vida importa, felicidade e bem-estar importa. As empresas hoje, elas já estão desenvolvendo programas para entender quem são os colaboradores, quais os desejos deles, como que eles querem se desenvolver. Lembra que eu falei do plano de desenvolvimento individual que algumas empresas já fazem? É para saber o que aquele profissional quer, quanto tempo ele vai continuar naquela empresa, até onde ele quer crescer, ou se ele quer em algum momento sair para empreender. E como que vai ser essa transição e quem vai se aposentar, como que vai ser esse processo para se aposentar, como é que a empresa vai auxiliar nesse processo para se apresentar. Então, tudo isso já faz parte desses desafios que a gente está vivendo, entrando nessa era aí da sustentabilidade, porque tem que pensar em inclusão, que a gente precisa olhar para isso, precisa olhar para todas as questões que estão colocadas, da mulher no mercado de trabalho, do racismo, todas essas são questões que precisam ser olhadas, né? As tendências que a gente tem no mercado de trabalho, a gente precisa olhar para a diversidade, para a inclusão, a gente precisa olhar para o trabalho híbrido, remoto, como que as pessoas se comportam estando dentro das suas casas com o computador da empresa, tendo que cumprir suas tarefas. Quem é você quando ninguém está olhando? Quem é o profissional quando o chefe não está toda hora parando na mesa dele para perguntar o que ele está fazendo? Isso é desenvolvimento humano, isso é conexão com o trabalho, isso é ação com propósito. Faz sentido para vocês? E aí, o que está acontecendo? Os profissionais que têm essa lógica de gestão emocional, que já desenvolveram muitos soft skills, eles estão cada vez mais demandando crescimento, e por isso as empresas também já vêm desenvolvendo, mesmo que elas não consigam pagar salários melhores, os benefícios como diferencial. E isso já vem acontecendo há muito tempo, gente. Quando eu mudei para a Bahia, eu vim trabalhar no governo do estado. E meu acordo com o governo do estado, quando eu vim para cá, eu tinha um trabalho desenvolvido de consultoria em São Paulo, e o meu acordo foi, nos primeiros 6 meses, eu fico 1 semana por mês em São Paulo. Eu faço todas as demandas aqui, não deixei de cumprir nenhuma demanda, eu elaborava termos de referência, acompanhava o projeto do Banco Mundial aqui em áreas carentes, não deixei de cumprir nada. Mas 1 semana por mês a minha agenda era fechada e eu estava em São Paulo finalizando e desenvolvendo as consultorias que eu tinha lá. Isso é o quê? Um pacote de benefícios. Isso é benefício. Para quê? Para ter uma especialista na área fazendo a gestão do projeto.
Então, quando você tem autoridade, tem essa gestão de soft skills, tem gestão emocional e começa a desenvolver suas capacidades, você também vai chegar nesse lugar. Agora, a gente só consegue fazer isso quando a gente está na presença. No piloto automático, você só vai seguir a boiada. E seguindo a boiada, não tem como ter resultado. Não existe impacto social seguindo a boiada. Vocês precisam internalizar isso, sabe? Escreve aí para vocês. Eu não sou todo mundo. Eu não sou parte da manada. Eu tenho propósito. Minha vida tem propósito. Minha ação tem propósito, tá? E aí, gente, a outra competência, que é essa inteligência social, que na verdade é a gestão das emoções, é o autodomínio, é o que a gente, é o que entra e o que sai, né? Então você tem lá a situação acontecendo, gerou ali de repente, vou falar de conflito, porque coisa boa, né, gente? Ninguém precisa sofrer, né? Quando você tem sei lá, um projeto social aprovado, você fala, nossa, Yup, você comemora, celebra, abraça todo mundo, não tem problema com ninguém. Mas você tem ali uma situação que que envolve algum tipo de conflito, que você se sente ofendido ou que tem uma crítica que você se sente injustiçado, porque a injustiça ela existe. E se você não souber lidar com injustiça, você não deve nem ser assistente social, só para começo de conversa. Porque a injustiça, ela existe, vocês aqui, várias de vocês já foram injustiçadas, inclusive no trabalho de vocês, já foram perseguidas, já aconteceu um bocado de coisa, eu já passei por isso várias vezes, e aí se eu não souber lidar com injustiça, eu vou virar uma bebê chorona, reclamando de injustiça. Então a injustiça existe, eu tô aqui para lidar com ela e eu vou para cima, eu vou para a arena, eu desenvolvo projetos de qualidade, de impacto social, eu faço a minha parte, eu faço o meu melhor. Tá? Então inteligência emocional é o que eu faço com aquilo que está acontecendo comigo. Não é o que o mundo faz para mim, é o que eu faço com aquilo que a vida está fazendo comigo. Como é que eu coloco isso para fora? Qual é o tipo de... É como se você recebeu a informação e essa informação ela precisa sair. Ou você vai gritar, ou você vai quebrar tudo, ou você vai fazer uma comunicação não violenta, ou você vai... Eu gosto de escrever, por exemplo. Quando eu fico com raiva, eu pego papel, caneta. Quando eu tô bem, eu escrevo. Quando eu fico com raiva, eu escrevo. Eu gosto de escrever. Pra mim, escrever, não sei quem tá aí, tá no meu grupo do Telegram, todo dia eu escrevo lá pra vocês. Pra mim, escrever é uma coisa que me ajuda a internalizar, me ajuda a refletir, me ajuda a colocar minhas ideias para fora e aquilo me acalma. E aí, depois eu vou lá, reviso, obviamente que eu não coloco tudo que eu escrevo em público para todo mundo, óbvio, né? Porque senão eu sairia ofendendo as pessoas, porque eu também tenho emoções e emoções de frequências tóxicas, todo mundo tem, óbvio. E aí eu leio aquilo e falo, nossa, tá bem tóxica, essa emoção tá numa frequência bem tóxica, eu tô com raiva. Bom, entendi que eu tô com raiva, o que eu quero fazer com isso? Vou lá pra praia correr, vou lá correr a minha raiva lá na praia. Ou vou jogar uma bola lá, um vôlei com os meninos, ou vou lá na praia, sei lá, vou achar alguma coisa para fazer para colocar essa emoção para fora. Por quê? Eu preciso que ela seja digerida. Se eu começar a engolir tudo que me acontece, tudo que vem, o que vai acontecer? Eu vou ficar doente, aí a gente tem a questão da saúde mental, tá? Aí volta para essa coisa. Então, o que é você ter essa inteligência social? É se conectar com o outro. Eu sei que você pensa diferente de mim, eu sei que a sua busca é diferente de mim, eu sei que o seu olhar do mundo é diferente de mim. Eu observo você, eu vejo que você tá, sei lá, cansado, eu vejo que você tá desanimado, eu vejo que você tá querendo desistir. Eu tô aqui, eu tô respondendo você, eu tô dando o meu melhor para você. Eu consigo estimular. O que um líder faz? Estimula. O que um coordenador precisa saber? Ser liderança, estimular, energizar, mostrar o caminho. O que você não sabe que eu posso te ajudar? Porque aí você traz para o processo da colaboração, que já é a próxima competência. Por quê? Essa competência é também transversal. Quem não consegue colaborar, não consegue crescer, porque você não consegue fazer a organização crescer.
Qual que é o maior problema das organizações hoje? Eu não tô falando só de empresa, não, porque o terceiro setor está lotado. Vocês acham que 50% das organizações sociais hoje estão inadimplentes? Por quê? Só porque não tem dinheiro? E por que não tem dinheiro? Porque não tem projeto, porque não tem qualidade de projeto, porque não tem boa captação de recursos, porque não prestou conta, porque não conseguiu fechar relatório. E o que é? E por que aconteceu tudo isso? Porque falta o quê? Colaboração. As pessoas não cumprem o que acordou, as pessoas não fazem o que elas disseram que iam fazer, não cumprem com as responsabilidades que elas assumiram. E o que isso vai acontecer? Vai chegar um momento em que você fazer a prestação de contas e a pessoa não guardou aquelas notas, não fez o que tinha que ser feito no tempo certo e aquilo não dá mais tempo e a organização perde financiamento, 50%. O Brasil tem 800 mil organizações sociais, 50% estão inativas. Pensem nisso. Por quê? Não tem gestão, não tem colaboração, não tem compromisso, nem com a equipe, nem com o projeto, nem com os indicadores e nem com a população. Porque é fácil, na narrativa, é muito fácil. Na narrativa você fala, eu amo desenvolvimento humano, eu sou fã das pessoas, eu amo desenvolver pessoas, eu quero uma humanidade mais justa, eu quero uma sociedade justa, eu quero que as pessoas realizem sonhos, eu tenho um sonho de gerar alto impacto. Isso é fácil. O que é difícil é você fazer o relatório que você se comprometeu na data que você se comprometeu, mesmo com o coleguinha te irritando, te criticando, te prejudicando, apagando as fotos da pasta que era para você acessar. Porque não é mar de rosas, é nesse lugar, é nessa selva. Eu já falei para vocês, o mundo do trabalho é uma selva. E você ficar de costa, a cobra vem e pica. E aí, eu tenho HD. Eu aprendi isso da pior forma possível. Eu trabalhava numa prefeitura, pagaram a minha pasta com todos os meus arquivos do social. Alguém que estava com raiva de mim foi lá e apagou. Naquela época ainda não existia aquele negócio de recuperar nada. E eu TI não. Cada secretaria cuidava das suas pastas. Eu aprendi do pior jeito possível, perdendo toda a minha pasta com todos os meus arquivos. Eu não tenho meus arquivos do social de 2008, de 2009. Os planos que eu fiz, os projetos que eu elaborei, eu não tenho, foi tudo apagado. E eu aprendi, então hoje eu tenho meu HD, eu pego e faço cópia de tudo. Se alguém puxar meu tapete, apagar minhas fotos, não sei o que, eu tenho no meu HD. Aquela pessoa tá achando que tá me prejudicando, mas não tá. Nossa, como assim assistente social prejudicando o outro? O ser humano, não faz gestão emocional, é vingativo, quer puxar o tapete do outro para crescer, porque é escasso. Porque a escassez é isso, a cabeça do escasso é, para eu crescer o outro tem que cair. Para eu subir, o outro tem que descer. Essa é a cabeça do escasso. Essa é a cabeça da pessoa que foi culturalmente educada para isso. E aí, se eu não tenho inteligência emocional, eu vou achar que ele é não pode falar. Mas, se eu tenho inteligência emocional, eu vou olhar e vou falar assim, é uma mentalidade escassa, porque ele foi educado dessa forma, só aprendeu isso, eu tenho empatia, compaixão, e eu faço a cópia dos meus arquivos, porque não é porque ele é escasso que ele vai me foder e eu vou ficar assistindo de camarote. Rapidamente aqui mostrando para vocês o e-book 2023, o ano do social, um e-book com 114 páginas, no qual eu vou contar para vocês um pouco da minha jornada profissional. Quem era Elisamara de 30 anos atrás, de 20 anos atrás, de 10 anos atrás. Vou falar sobre o cenário atual do mundo do trabalho, o que são as competências do futuro, soft skills, hard skills, o que é, como treinar essas competências, como saber as suas competências, seus pontos fortes. E, gente, aqui também eu ensino para vocês como buscar uma oportunidade de trabalho, como fazer uma apresentação, um currículo, como usar o LinkedIn para buscar oportunidades e fazer a sua rede de contatos. Vocês também vão encontrar QR Codes para que vocês possam acessar matérias, aulas, ferramentas exclusivas de outras aulas do Multiplicação Social, para que vocês possam compreender cada um desses temas. Então, não deixe de acessar esse e-book, de fazer o planejamento de vocês para que 2023 seja um ano de conquistas, de plantio e, acima de tudo, de colheita no campo profissional.